E aí, pessoal, esse vídeo é um alerta e é um chamado ao arrependimento. Existem muitas pessoas que estão dentro de uma igreja e que estão vendo a igreja simplesmente como um galpão, um clube social, onde elas vão talvez uma vez por semana, e isso se vão uma vez por semana, e está tudo bem. E seguem uma vida como se fosse uma pessoa qualquer do mundo, e alguns até vivem vidas como se fossem demônios. A gente tem que ter muito cuidado para não estar se enganando, porque a palavra de Deus ela é muito clara em relação à questão de que algumas pessoas entrarão pelos portões dos céus e outras não. Então, lá em Apocalipse capítulo 22, do versículo 14 ao 15, diz o seguinte: Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. E quantas pessoas, até mesmo dentro das igrejas, têm amado e praticado a mentira? A gente tem que se analisar e entender que não adianta eu enganar todo mundo, eu mentir para todo mundo, se eu não estou vivendo uma vida de cristão genuíno, ok? Então a gente tem que ter cuidado, porque dentro das igrejas, muitas coisas que são pecado, que são erradas, têm sido relativizadas. Tem pessoas que agem como se elas pudessem ficar pulando de galho em galho, de relacionamento em relacionamento, e terminando com a pessoa depois de ter usado aquela pessoa, até mesmo fisicamente, e continua. Por quê? Porque é a revolução sexual se adentrando nas igrejas. Tem pessoas que agem como se, eu vou assistir aqui um vídeo imoral e tá tudo bem. Cara, não tá tudo bem. Se você realmente é salvo por Cristo, se você realmente teve as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, se você foi lavado, purificado, não tem como você não ter a evidência da sua salvação. Em algum momento você tem que colocar um limite, um basta no que está errado. Tem pessoas que estão brincando, que estão agindo com tremenda e tamanha irresponsabilidade com as suas vidas e estão agindo como se fosse algo normal, natural. Cara, a nossa vida ela é diferente sim de uma pessoa que não acredita em Cristo. Só que a gente tem adotado talvez muito da cultura mundana. E a gente tem deixado a cultura babilônica, a cultura mundana, a cultura desse mundo totalmente corrompido se adentrar nas igrejas. Então vamos fazer uma análise e ver o que a gente tem relativizado. A gente tem tratado como, é uma questão de opinião, como se não fosse um absoluto de Deus e como se não fosse algo que é ordenança do Senhor. Algo que eu gostaria também de citar hoje, apesar que eu não vá ler um versículo bíblico sobre isso, também é a questão da história de Jó. Cara, para pensar na história de Jó. Jó, talvez você já viu algo da história dele. Ele foi um homem que perdeu gado, riqueza, família, saúde e era um homem íntegro. A própria palavra de Deus dizia que ele era um homem íntegro e ele perdeu tudo isso. E mesmo assim, ele não blasfemou contra o nome do Senhor. Mesmo tendo a sua esposa falando que ele deveria fazer isso e morrer. E hoje em dia nós vemos alguns cristãos que talvez estão fazendo tudo errado, ou pessoas que se dizem cristãs e estão fazendo tudo errado. E aí vão e questionam a Deus porque áreas das suas vidas estão dando errado. Por que isso aqui na minha vida não está dando certo? Deus, o que está acontecendo? Cara, por favor, faz uma análise da sua vida. Entenda, se algo está dando errado na sua vida, muito errado, pode ser o resultado, a consequência de alguma coisa muito errada que você está fazendo. E é simples. Então para de culpar Deus e questionar Deus como se fosse culpa do Senhor. Porque Deus ele está ali na sua santidade, na sua perfeição, e ele não tem nada a ver com o seu pecado, cara. Então, se você está fazendo algo errado, você não tem moral para chegar e querer questionar Deus, querer colocar Deus contra a parede como se isso fosse possível. E mesmo que você estivesse fazendo tudo certo, que isso daí eu diria que até certo ponto é impossível, você também não teria moral para isso. Então, por favor, cara, não se engane.
Hoje você pode estar indo para uma igreja, hoje você pode estar frequentando cultos, até mesmo numa posição de autoridade. Você pode ter um cargo dentro da igreja, um título dentro da igreja, mas se você não estiver vivendo o evangelho de Cristo, se você não estiver vivendo uma vida verdadeira com Jesus, você vai ficar de fora do reino dos céus. Não existe evidência de salvação na sua vida. Então tenha cuidado para você não estar se enganando. Porque talvez você pense, estou enganando todo mundo. Eu estou aqui no meu cargo, no meu título, o pessoal pensa que eu sou um cara super cristão e tudo. Mas na realidade você está se enganando. Porque no final das contas, cara, alguém que a gente não consegue enganar, esse é Deus. Esse alguém é Deus. E no final, quando a gente estiver diante do trono, se a gente brincou com a sua palavra, com os absolutos de Deus, com as ordenanças de Deus, se a gente brincou com a santidade de Deus, não espere que, eu estou confiando que Deus vai me perdoar pela sua graça. Cara, a graça de Deus é real, é verdadeira? Com certeza. Mas se não existe evidência de salvação, se não existe uma prova de salvação na sua vida, não adianta você querer se escorar na graça, cara. Porque a graça de Deus, ela vai ser manifesta para a salvação naqueles que Ele escolheu. E essas pessoas que Deus escolheu, elas têm a evidência de salvação. Eu faço esse vídeo com amor, não estou aqui com raiva, com ódio de você que está assistindo, que talvez está passando por essa situação, mas é algo desesperador. Eu quero que você vá até o Senhor em arrependimento, que você procure a Deus e se arrependa, cara, o mais rápido possível. Para de brincar, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Hoje mesmo, qualquer um de nós pode falecer e terminar na condição que está. Então, por favor, cara, se você está assistindo esse vídeo e esse é o seu caso, essa é a sua situação, você está passando por isso, por favor, cara, se arrepende. Pede perdão a Deus e se arrepende genuinamente. Eu não estou falando de remorso, eu não estou falando de sentir culpa, eu não estou falando de até chorar e depois voltar como um cão para o próprio vômito. Não, eu estou falando de arrependimento, ainda que você não derrame uma lágrima, mas que você pare de fazer o que você sabe que desagrada a Deus, que não está alinhado com a vontade de Deus. Isso só vai te fazer dano, vai te fazer mal, só vai te trazer resultados ruins para a sua vida. Por mais que você se dê bem numa coisa ou outra, pode até acontecer, mas não significa que a sua vida está bem, que a sua vida está completa. Nós só estamos completos com Jesus Cristo. Então, por favor, para de negociar o que é eterno pelas coisas passageiras. Por favor, coloca isso na sua cabeça e vá até os pés de Jesus em arrependimento o mais rápido possível. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deus abençoe.